Pense nos rios de sangue, derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso humilde mundo. Para mim, ela revela a responsabilidade de nos relacionarmos mais gentilmente uns com os outros, para preservarmos e amarmos este pálido ponto azul. Essas falas foram proferidas em um icônico discurso do astrofísico Carl Sagan, em 1990, quando a primeira foto da Terra a bilhões de quilômetros de distância foi tirada. Foi um marco, pois nos fez olhar não só para a imensidão do universo lá fora, mas para a nossa pequenez e nossa arrogância. Um grito de desespero de nós, humanos, sufocados com nossas próprias guerras e injustiças. Carl Sagan foi um homem com uma visão profunda e singular sobre o mundo. Nesta época, ele já conseguia vislumbrar o quão necessário era que a humanidade passasse por uma mudança para não sucumbir diante do próprio ego. Alguns anos antes, outro homem vislumbrou algo parecido. Ele não era cientista, mas também tinha uma visão singular sobre o mundo. O nome dele era Chico Xavier, e ele fez uma grande previsão sobre a humanidade. Mas já estamos familiarizados com figuras que fazem profecias audaciosas, seja sobre o mundo ou sobre nossas vidas pessoais. Muitos são charlatões, outros fazem afirmações tão ambíguas que não podemos dizer se estão corretas ou erradas. Então, onde a profecia de Chico Xavier se encaixa nisso? Venha comigo nessa reflexão e se permita olhar além dos olhos. Um homem humilde e caridoso. Chico Xavier foi um dos médiuns mais influentes do mundo. Através de suas mãos foram escritos mais de 400 livros, dos quais ele nunca se considerou autor, afirmando que eram obras dos espíritos. Psicografou cerca de 10.000 cartas de mortos para suas famílias. Algumas chegaram a ser aceitas como provas em casos jurídicos. O interessante é que ele nunca tentou ganhar dinheiro nenhum com esses feitos. Chico se aventurou a fazer algumas previsões no decorrer da sua vida, mas em 1971, no programa Pinga Fogo, ele fez uma das mais ousadas. Ele afirmou que a humanidade tinha um prazo de 50 anos para evoluir moralmente sem provocar uma terceira guerra mundial. Se assim acontecesse, a humanidade entraria em uma nova fase da sua existência, descobriria seu papel no universo em que está inserido e grandes feitos seriam realizados, como a cura de várias doenças, além do contato com outras civilizações mais avançadas que a nossa. Caso contrário, seria assolada por guerras nucleares que provocariam desastres naturais de proporções catastróficas e a destruição de vários países. Mas nós acabaríamos aprendendo muito com nossa dor e nos reerguendo. Ou seja, segundo esta previsão, a mudança acontecerá de qualquer forma, seja por uma via boa ou ruim. O caminho seria decidido nesses 50 anos que nos foram dados, sendo o prazo final em julho de 2019. Mas de onde Chico Xavier tirou tudo isso? Chico era seguidor do Espiritismo, uma doutrina que se propunha a estudar as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Segundo esta doutrina, espíritos estão sempre agindo sobre o nosso mundo, de forma oculta, influenciando nossas ações e tomando decisões que refletem até no rumo da nossa história. Pessoas, nações e até planetas possuem guias espirituais, que são espíritos mais elevados, designados para nos ajudar em nossas jornadas no mundo material. O guia de Chico se chamava Emmanuel. Foi a partir desta relação que Chico fez sua previsão. No livro A Caminho da Luz, psicografado pelo médium, o espírito Emmanuel falou: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Esta reunião teria acontecido no momento em que a humanidade chegou à Lua, e nela teria sido estabelecido o prazo de 50 anos para a humanidade evoluir moralmente de forma pacífica. Do contrário, a evolução aconteceria através da dor e do sofrimento, das guerras e dos desastres naturais. O Espiritismo também afirma que a Terra não é o único planeta com vida inteligente. Existem várias civilizações espalhadas pelo universo, umas mais avançadas, outras mais atrasadas. Vejam esses trechos do Livro dos Espíritos.
Há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Diante disso, enquanto algumas pessoas consideravam a exploração espacial um gasto desnecessário, Chico acreditava na importância que ela tinha para a humanidade, pois nos ajudaria a entrar em contato com essas civilizações, que trariam recursos e conhecimentos muito além do que possuímos hoje, levando a Terra a um ciclo de progresso inimaginável. Então, para você que está vendo esse vídeo antes da data limite, que rumo você acha que tomaremos? E para você que está vendo depois, que rumo tomamos? Vamos olhar além dos olhos. Talvez o mais importante não seja descobrir se as previsões e crenças de Chico estavam corretas, e sim o fato de que, dentro da sua própria visão de mundo, ele nos ajudou a observar um fato inquestionável. Precisamos mudar nossa forma de agir.